Basicamente, o procedimento que a gente precisa lembrar é quais são as propriedades coligativas. Eu tenho aqui todas as 4 importantes, tá certo? E o que a gente vai estudar e com foco em que a gente vai aprender isso. O foco principal da gente é entender como é que isso aparece no Enem. Para quem vai, aí existe aí, no caso, uma distinção grande para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer SSA 2 esse ano. Quem vai fazer Enem tem que preocupar-se, basicamente, como é que as coisas acontecem, qual é o efeito de subir, baixar a temperatura de alguma coisa, evaporar mais o líquido, a pressão osmótica aumentar ou diminuir. O Enem ele é muito característico nisso. O que ele faz? Ele pergunta se você entende o processo, ele quer saber se você entende o que vai acontecer ao adicionar um soluto não volátil, iônico ou não interessa. Né? E para isso eu chamo a atenção do que aconteceu com a gente lá no laboratório. O experimento que eu fiz, lembra? Peguei o sal, peguei o gelo, a latinha de refrigerante, coloquei numa panela e aí fez aquele negócio gelado. Foi isso que a gente fez? Pronto. Por que aquilo aconteceu? A outra pergunta muito interessante que o aluno fez aqui, foi de segundo C, parece. Se colocasse açúcar, teria o mesmo efeito? Eu expliquei que sim, mas não disse muito por quê. Porque eu queria explicar isso aqui na sala de aula, no quadro com vocês. Tá certo? Isso é o porquê, tá? Vou explicar o porquê hoje. Vamos desvendar esse porquê hoje. Tá? E tudo isso tem a ver com o final da aula aqui na lei de Raul. Beleza? Bom, então, para quem vai fazer Enem, a minha preocupação é mais entender o conceito da coisa, o que é que acontece, certo? Para quem vai fazer SSA 2, já precisa entender um pouquinho mais da parte matemática desse assunto, tá? Os cálculos que estão envolvidos aqui, eles são necessários para que a gente consiga prever, por exemplo, quanto a temperatura aumenta, quanto o congelamento abaixa, entendeu? Como fica a pressão de vapor desse determinado líquido. Então é isso aí que vai me importar agora, tá certo? Então, dito isto, antes de eu avançar para a parte efetiva do assunto, eu preciso entender os pré-requisitos, tá certo? Pré-requisito que eu chamo aqui é o seguinte: eu preciso dominar isso, que era assunto do primeiro ano do ensino médio, mas provavelmente vocês não se lembram ou não estudaram, não viu, tudo bem, certo? Mas que eu vou precisar usar agora. Qual o mais importante para mim? Dissociação iônica e ionização de substâncias. O outro é uma novidade, vai ser a concentração em mol por quilo de solvente, tá certo? Que a gente chama de molaridade. Os mais velhos feitos eu ainda chamam de molaridade, tá? Isso vai ser útil mais na parte matemática, mas dissociação e ionização é mais na pegada do Enem. Por quê? É ela que vai permitir eu, a partir de uma reação que eu fizer de dissociação, que eu vou explicar aqui o que é agora, tá? Vai me permitir entender quantas partículas entram numa solução. É ela que vai me dizer isso, tá? Então, para o conhecimento genérico da coisa, pelo menos entender o que vai acontecer, a dissociação, para mim, ela é muito importante, tá certo? Então, bora falar sobre ela agora. O que é a dissociação e ionização? Então, são duas coisas diferentes. A chave da coisa é entender que a gente vai ter a ionização para compostos covalentes. Eu nem sei se o vermelho sai no vídeo, mas vamos lá. Para compostos covalentes e a dissociação para substâncias iônicas, tá certo? É a primeira pegada, coisa que qualquer professor de primeiro ano ensina isso. Dissociação, composto covalente. Ionização, composto iônico. É o primeiro beabá, tá certo? Na prática mesmo, é a mesma coisa. É pegar uma substância, ela entra em contato com água e forma seus íons. Só que tem uma distinçãozinha aí, tá certo? O que acontece? A ionização, ela acontece com substâncias covalentes, mas em geral são ácidos que ionizam. Por quê? Porque os ácidos têm a capacidade de interagir com a água, formar o cátion hidrônio e liberar o ânion, qualquer que seja ele. Certo? Então aqui eu vou ter a formação do cátion hidrônio, qualquer um que seja um ânion, sei lá, ácido nítrico, ácido sulfúrico, não interessa. Eu vou interagir com água, formo H3O+, e o ânion que tiver aqui. Só que ninguém usa ácidos para baixar a temperatura de alguma coisa, de um líquido puro ou de elevar. Por exemplo, na prática da aula da gente que eu fiz com latinha de refrigerante, se eu tacasse HCl na latinha, ele corroía a lata e estourava a lata. Porque o ácido não se bate com o alumínio. Ele iria reagir ao alumínio, comer uma lata de alumínio e vazar o refrigerante. É o que ia acontecer.
a gente pode usar outros compostos, como aí, logicamente, no momento certo, eu vou colocar uma lista de 4 ou 5 substâncias que vocês terão que memorizar, tá certo? Geralmente, o que aparece muito em Enem, na minha visão? Glicose, sacarose, etilenglicol, ureia e glicerina. Esses 5 sempre é figurinha repetida de Enem. E quando um desses aparecer, não vão ionizar. Esses 5, geralmente, se eu lembrar desses 5, sei lá, 70% está garantido se aparecer. Uma questão desse tipo, tá? Já na dissociação, o processo é o contrário. É como se, vamos pensar na água como solvente, certo? É como se ele basicamente sequestrasse. Então tá lá, entra uma molécula, sei lá, uma partícula de cloreto de sódio na água, aí a água vem e sai sequestrando o sódio e o cloro, sai roubando. No que ele sequestra, ele vai formando íons, Na+, e Cl-. Mas percebam, na prática, é a mesma coisa. Eles vão separar do mesmo jeito. Só que um é para substâncias covalentes e a outra para iônicas. Acabou-se. Certo? Qual é o meu desejo? Qual é o meu objetivo? Compreender que os processos de dissociação e ionização para prever o comportamento do coligativo, da minha solução coligativa. Entendeu? Porque quanto mais partículas eu liberar em solução, vai interferir no efeito. Por exemplo, vai abaixar mais a temperatura de congelamento ou de fusão do gelo, de congelamento da água, vai elevar a temperatura de ebulição. Por exemplo, quanto mais sal eu colocar no gelo, mais baixa a temperatura fica para eu congelar o latinha de refrigerante. Compreender esse número de partículas também vai me ajudar a entender também, por exemplo, que eu não devo colocar sal na panela antes da água ferver, para fazer o macarrão ou o arroz. Eu devo colocar ele depois. Entendeu? Se eu estiver esperando essa água ferver para colocar um macarrão, se eu colocar sal antes, eu vou esperar um pouco mais. Porque ele vai elevar a temperatura de ebulição da água para cima de 100 graus. E entendendo a ebulioscopia, eu consigo prever, dependendo da quantidade de sal que eu adicione, para quanto vai essa temperatura de ebulição. Botei uma colher de sopa, vai aumentar tantos milésimos, centésimos de grau. Botei 3 colheres de sopa, aumenta um pouquinho mais. Então, essa quantidade que eu adiciono vai me dizer para quanto essa temperatura de ebulição aumenta. Ou a água congela. Tudo bem até aí, povo? Tudo isso é previsto numa lei, que é a chamada Lei de Raul. Só que a Lei de Raul tem um detalhe. A Lei de Raul, né, Raul, também eu chamo de Raul, tá certo, pessoal? Os caras também chamam de Raul, tá, povo? Tá assistindo depois no YouTube, né? O que é que ele diz? Ele adaptou, eu adaptei na verdade, né? Mas o que é que ele prevê? Ele prevê esse comportamento das partículas para a pressão de vapor. Para entender o que é a pressão de vapor rapidinho, antes de eu entrar no assunto, acaba falar e respirar pelo mesmo buraco é complicado. Para eu fazer uma palhinha, sem entrar muito no detalhe, porque eu vou dar essa aula depois separadamente, o que seria a pressão de vapor? É quanto o líquido evapora. Por exemplo, pensa no frasquinho de acetona de fazer unha, de tirar esmalte da unha. Se eu deixar, eu não deixo ela aberta, né? Quer dizer, eu não, porque eu faço unha, mas as pessoas que fazem unha, não pode deixar ela aberta o tempo todo, né? Você pega, bota no algodão para poder tirar e depois tampa, não é? Porque senão faz o quê? Vai embora, né? Evapora, né? E se eu pudesse colocar alguma coisa na acetona para evitar que ela evapore? Posso fazer isso? Posso, chama tonoscopia. Eu abaixo a pressão de vapor daquela coisa para ela não evaporar. Eu adiciono um soluto de preferência não volátil. Quando eu digo volátil é que evapora muito fácil. Fulaninho tem um humor muito volátil, ou seja, ele muda de humor rapidamente. Passei no posto e senti um cheiro forte de gasolina, porque a gasolina ela é muito volátil, evapora muito fácil. O álcool é volátil? É volátil. Se eu derramar aqui álcool de posto, rapidinho evapora também. Demora uns minutinhos. Tem vários graus de volatilidade. A acetona evapora mais, bem rápido, mas não mais do que o éter, por exemplo. O mesmo que faz no loló, certo? O éter metílico, éter etílico. Éter metílico, por exemplo, que é o de cadeia mais simples, se eu derramar ele aqui em cima, ele não chega no chão. Ele vai evaporando no caminho. Eu vou derramando aqui em cima líquido e vai desfazendo no caminho em vapor. E fica um cheirinho massa aqui no ambiente também. Todo mundo... I wanna love you. Todo mundo já... E aí, boy?
Tudo legal, mano. Não precisa nem fazer isso. Já pegou a brisa. Entendeu? Show de bola, galera. Alguma pergunta sobre essa parte de cá? Vamos entender agora qual é o nosso próximo passo. Vou apagar o quadro aqui agora e vou colocar algumas reações de dissociação. Aí vai fazer o que primeiro? Fazer as dissociações, aprender a fazê-las, sem considerar ainda o fator de Van Hoff do depois, tá certo? Vamos primeiro fazer as dissociações para revisar o processo e no final disso prever quantas partículas tem em cada processo. Beleza? Ver como é que vai ser um processo que eu vou construindo em nível de dificuldade, tá certo? Para você entender o que vai fazer. No final, como eu disse a vocês, a gente vai contar o número de partículas, que é o meu objetivo final. É o que eu quero no fim, tá certo? Belezinha? Então, olha só. Bora começar com o fácil, beleza? Como é que eu vou fazer? Ó, vou passar aqui um traço no meio. Esse traço, eu faço ele só no início. É para aprender a fazer a divisão, tá? Do lado esquerdo, o sinal de mais, direito menos. Lado esquerdo sempre o cátion, direito sempre o ânion. Não é uma coisa obrigatória, mas é sempre como se escreve. É sempre assim que escreve. Ninguém nunca vai estar escrevendo Cl e Na para dar o nome de uma fórmula. Ninguém vai fazer isso. Tá certo, pessoal? Então, mais a esquerda, menos a direita. Show? E vou escrever no outro lado da reação, separando os íons. Na com o mais íon, mais, e o Cl, menos. O certo ainda era colocar aqui, né? Aquoso e AQ de aquoso também. Por enquanto não, é o certo, mas eu não vou cogitar, tem que colocar, né? Não vou cagar a regra não, tá certo? Vai ficar mais importante de você saber, tá certo? Então bora lá. O que aconteceu lá no colete de sódio, no laboratório da gente, na aula da gente, foi que eu botei o sal grosso em água, estava derretendo o gelo, né? Ele começou a derreter o gelo, e aí automaticamente formou os íons Na e o Cl. Cada mol de Na, cada um mol de NaCl, sal de cozinha, estava formando um mol de sódio e um mol de cloreto. Certo, pessoal? Para agilizar o processo, cada um mol de sal aqui formou 2 mol de partículas dissociadas. Cada um mol de substância deu origem a 2 mols de outra substância. Aí quando me perguntaram lá na outra sala, na outra aula que eu fiz sobre o experimento, né? Professor, se eu colocasse açúcar, que é sacarose, né? Dava no meio, fazia o mesmo efeito? Faria sim. Só que era um efeito menor, menos frio, vamos dizer assim, e demoraria um pouco mais. Por quê? Porque a sacarose, por ser orgânica, por ser molecular, ela não vai dissociar. Um mol de sacarose sólida vira um mol de sacarose aquosa. É uma partícula para uma partícula. Um mol de partículas para um mol de partículas. Não tem diferença. Já sal de cozinha, um mol dele forma quantos? 2. Então percebeu? Mais partículas, maior efeito. Como a aluna perguntou, poderia também ser açúcar. Só que por que a turma não faz com açúcar num churrasco, por exemplo? Porque, primeiro, açúcar é mais caro do que sal. Sal pode ser qualquer um, refinado, fininho, de mesa ou de churrasco. Só que no churrasco sempre se tem o quê? Sal de churrasco, sal grosso. E por que o sal é melhor? Porque eu tenho cada mol dele, cada uma partícula, cada uma molécula de cloreto de sódio forma 2 de íons. Entendeu? E aí eu vou ter um efeito maior. Quanto mais partículas, mais efeito. Tá aqui lá de cá. Né? O bom seria a gente fazer depois do experimento para determinar o quê? Quanto de sal eu preciso para um conjunto de latinhas. Já fica pensando na festa de conclusão de vocês. De novo, ó, cortei o KI no meio, viu? Iodeto de potássio, hein? Ó, de um lado, mais, do outro, faz o que agora? Separa. Ó, K mais e menos. Acabou-se. Pro outro para ser ligeiro. Ó, de novo, ó, brometo de potássio, também, ó, mais e menos. Beleza? Ó, K mais, BR menos. Isso. Porque o da frente sempre, a gente costuma escrever assim, sempre o cátion à esquerda, e o ânion à direita.
Beleza? Percebeu, né? Que todos os exemplos que eu fiz aqui formaram 2 mols de partículas, né? Todos eles foram 2 partículas. Ou seja, qualquer um dos dois que eu colocasse aqui naquele sal lá, no laboratório, ia formar a mesma temperatura da água. Salvo, calma que o pessoal da internet assiste isso, salvo uma condição, tá? Nesse caso aqui, pouco provável, porque os sais são bem solúveis. Mas tem sais que não são tão solúveis assim. E aí eu precisaria prever isso no fator de Van Hoff, que eu vou dar isso em outra aula, bem separadinho, com bem calma. Tá certo? Por enquanto, tudo que está aqui no quadro sobe bem na aula, tá certo? Viu, pessoal de casa, tá assistindo? Viu? Seguindo aí. Afinal de contas, são 2.000 inscritos no canal, né? Vai que, né? Sempre acha um hater, sempre acha um tabacudo que vem falar merda. Sempre tem. Ah, isso aí pode fazer não sei o que, assim, assim, assim. Ah, isso aí podia ser não sei o que. Eu falei, tá, é isso mesmo. E eu respondo os comentários, né? Sempre tem um tabacudo que fala. Bora dificultar o rolê agora? Bora lá. Ó, vou dividir no meio igual. Qual é a diferença desse pro próximo? Aqui eu tenho 2 cloros para cada um cálcio. Tá certo? E aí o que acontece? Vou separar igual. Todo mundo enxerga se eu fizer isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Ok. Então Ca mais o Cl menos. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Observe, hein? Tá vendo que tem um 2 aqui embaixo, né? Vou pegar esse 2zinho aqui do cloro, ó. Vou passar ele para frente dele, tá? O que está embaixo passa para o lado dele e ao mesmo tempo acima do que está do lado. Se ligou-se? Para o lado do que já está nele, para cima do outro lado. Tranquilidade? De novo, para frente que está do lado dele, para cima que está do outro lado. Quantas partículas agora se formaram? Quantos Ca2 mais eu tenho? Quantos Ca eu tenho? Ca2 mais no caso, né? Tem quantos ali? Um só, não é isso? Aqui na frente só tem um. No caso do cloro agora eu tenho... Aí no total eu tenho... 3. Isso aqui é porque eu preciso balancear as cargas dos íons. Exemplo, tá vendo que tem 1? 2 vezes mais... 1 vezes mais 2, perdoe. 1 vezes mais 2 dá 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. As cargas precisam ficar iguais. Tá certo? Todos vão ser a mesma coisa. É tudo escalonado para você entender o mesmo princípio. Eu vou escalonando a dificuldade. Esse aqui vai ser mais difícil porque tem outra situação. Peraí. Eita, ó. Sulfeto de sódio. Solúvel, né? Para todos os efeitos hoje aqui na aula, tudo é muito solúvel, certo? Ah, mas só dividindo no 2, tudo bem. É entre o Na e o S. Beleza? Mais e menos. Separei, ó. Na mais S menos, certo? Na mais S menos. Bora agora pro número. No Na tem um 2, não é isso? São 2 sódios para um enxofre. Então, ó, faz o que com ele? Tá embaixo, vem pro lado do que tá embaixo, pra cima do que tá do lado. Beleza? Do lado do que já tá nele, pra cima do vizinho, do ladinho deles, beleza? Então aqui ficou aqui, ó, 2 e 2. Acabou-se. Quantas partículas formou? 2 sólidos com mais um enxofre, né? Gente, não aparece, mas é 1, né? 3, é isso? E o último, né, da sequência, pra gente fazer logo rapidão, ó. Mais e menos. Vou fazer direto, hein? Ó, Mg mais Br menos o 2 pra frente do bromo e pra cima do magnésio. Também 3 partículas. Se eu melhorar esse 2, ficou feio. Pronto, vamos começar agora ao último grau de dificuldade, tá certo? Mais difícil. Pra gente entender esses de baixo que vão vir agora, eu quero que vocês admitam uma situação, tá? O oxigênio aqui, quando tiver ligado a um elemento no meio, entre 3 átomos aqui nessa situação, tá? O N, o enxofre, o P se vier um fósforo, um halogênio cloro, bromo se vier também. O oxigênio, seja quantos tiverem aqui, ele vai sempre estar ligado a ele como se fosse uma coisa só, tá certo? Então, NO3, SO4, PO4, o que tiver junto com o oxigênio do lado, vai ser considerado por vocês uma coisa só, beleza? Então, ó, eu vou separar aqui no meio, presta atenção, ó, separar no meio, mais e menos, e vou escrever, ó, Na mais
NO3 menos. Acabou-se. Mas, Bruno, esse 3 não devia vir para frente do N, para cima do NA? Não. Nenhum número que tiver agarrado com oxigênio do lado do outro elemento vai ser jogado por lugares que eu mandei ir. Tá certo? Só com o oxigênio. Tá bom, pessoal? Por enquanto, só com o oxigênio. Por que isso? É sempre assim? Não, não é sempre assim. Porém, nas questões de prova, quando elas aparecem, elas vão vir sempre substâncias conhecidas da gente. E o nitrato de sódio, o sálito do Chile, ele é bem conhecido da gente. Certo? Então, para você memorizar ou para você internalizar o conceito, admita que isso aqui, NO3, SO4, PO4, ClO3, é tudo uma coisa só. É como se fosse, sei lá, o cloro, o Cl. Com base nisso, eu vou fazer o daqui, ó, sulfato de sódio. Dividir no meio, mais e menos. Certo? Vamos lá. Vai ficar aqui, ó, Na mais SO4 menos, certo? Bora pro o 2 daqui, né? Esse 2 está agarrado com O? Não, né? Tá no Na, né? Só falei pro O, não foi isso? Então, ó, para frente do sódio, para cima do SO4. 2 e 2. Qual é a condição que eu vou mexer com o número aqui, pessoal? Se esse número estiver entre parênteses. Essa é a única condição. Agora sim, observe. Tenho 2 NO3. Eu tenho 2 NO3. Isso aqui é uma coisa só, né? É como se fosse o cloro. É uma coisa só. É o parênteses que me interessa. Vamos separar ele. Ó, separei mais e menos, tá certo? Mais e menos. Aí vai ficar aqui, ó. Mg mais NO3 menos. É isso? Aí observa. Esse 2 daqui que está fora do parênteses, e se somente se estiver fora do parênteses, o de dentro nunca vai vir para frente do NO3 e para cima do Mg. Essa é a única condição. E agora, eu quero que vocês me digam. E aqui embaixo, faz como? Vou dividir ao meio, tá certo? Conforme sempre foi. Mais e menos, separá-lo-ei. Separá-lo-ei, olha. Al mais SO4 menos. Observe, hein? Vou usar aqui duas canetas para isso. Vou usar a vermelha e a azul. Vamos pelo alumínio, que é mais fácil? Bora. O 2 do alumínio para frente dele, para cima do SO4. Beleza? Agora, laranja, o 3 de fora do parênteses, ó. Para frente do SO4, para cima do Al. Quantas partículas, turma? Quantas? 5, garoto. Pessoal que está em casa, vai ver esse vídeo no YouTube, tá? O sulfato de alumínio não dissocia 100%. Logo, ele não forma 5 partículas, na verdade. Mas aqui é só um treino para treinar associação e ionização. Beleza? Por favor, não me cancele. Mas não se perreie não, que vai ter uma aula só sobre o fator de Van Hoff para a gente entender melhor isso aí, tá certo? Beleza, meu povo? Tranquilidade? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Agora estamos aptos a passar direto para as coligativas em si e já fazer os cálculos, prevendo quantas partículas teremos em cada solução. Logicamente, pretendo dar a aula de Van Hoff primeiro, para a gente aprender a fazer a dissociação em função do seu grau, e aí a gente conseguir para os cálculos. Mas por enquanto, vou treinar só com líquidos não voláteis e 100% iônicos, tá certo? Pode tirar a foto à vontade.